Estamos na passagem decisiva dos segredos de Medjugorje, diz Padre Lívio Fanzaga. O que contém nesta declaração é apenas uma opinião pessoal do Padre Lívio Fanzaga, fundador da Rádio Maria. Não condiz em nenhum depoimento dado pelos videntes de Medjugorje e nenhuma confirmação. Trata-se apenas de uma opinião pessoal. O Padre Lívio diz: o mundo está em uma encruzilhada. Hoje o mundo se encontra diante de uma passagem decisiva. Armas de destruição, armas químicas e bacteriológicas, ogivas atômicas à disposição de um terrorismo selvagem podem fazer uma limpeza à humanidade. Assim afirmou o Padre Lívio Fanzaga, diretor da Rádio Maria, em uma entrevista ao site La Luce di Maria. O Padre Lívio lhe relembra de uma passagem que o Papa, consagrando o novo milênio a Maria, ele disse, abre aspas, o mundo está em uma encruzilhada, fecha aspas, disse o Papa. O ódio desenfreado e Satanás, como nos disse na mensagem do dia 1º de janeiro de 2001, está agora solto das correntes. Padre Lívio disse que estamos na zona dos 10 segredos. O mundo está passando por uma transição decisiva. Meios de destruição em massa, armas químicas, dispositivos atômicos feitos à mão à disposição de um terrorismo, são capazes de exterminar a humanidade. Assim começa o Padre Lívio, diretor da Rádio Maria, em uma entrevista concedida ao site La Luce di Maria, ou seja, a luz de Maria. O mundo está numa encruzilhada, disse o Papa. Nossa Senhora nos informa que a mensagem do dia 1º de janeiro de 2001 está agora até mesmo solto das correntes. Isso sugere que entramos na área dos 10 segredos, diz o Padre Lívio, confiados por Nossa Senhora aos videntes de Medjugorje, 3 dos quais por enquanto conhecem apenas 9 dos segredos, para que possam ser revelados na iminência dos eventos eles predizem. Abre aspas. Tais eventos, em sua maioria dramáticos, eles levarão todos os homens a tal grau de desespero que eles serão capazes de encontrar a esperança de salvação somente na cruz, isto é, nas orações e sacrifícios daquele exército de devotos de que Nossa Senhora terá, entretanto, constituído com suas aparições e suas mensagens. Enquanto Satanás provará a fé dos crentes, entre os quais apenas os mais firmes resistirão. Deus sujeitará as religiões à prova do fogo. No final da tribulação, toda a humanidade terá que reconhecer que foram salvos por Cristo, por intercessão da Virgem. As próprias religiões serão, portanto, deslegitimadas. Na presença da católica, haverá uma torrente de conversões. Haverá o triunfo do Imaculado Coração de Maria, e o novo mundo de paz e amor será estabelecido. Aquela primavera que a Virgem Maria prometeu à humanidade. Considerando a conclusão luminosa da história, até o tempo dos segredos deve ser considerado um tempo de graça, no qual haverá uma manifestação extraordinária da misericórdia divina, fecha aspas, diz Padre Lívio. Baseado
nesta previsão está uma interpretação particular da história do terceiro segredo de Fátima. O Padre Lívio conta: foi revelado após os fatos que anunciava precisamente para que todos pudessem verificar sua veracidade e estivessem, portanto, mais dispostos a acreditar nos 10 segredos de Medjugorje, com a revelação retrospectiva. O céu queria exibir uma espécie de credencial para validar aquela pedagogia dos segredos, destinada precisamente a continuar em Medjugorje. Mesmo com os acontecimentos previstos em Fátima, foram dramáticos, mesmo ao tempo destinados a produzir um bem maior. O sangue dos mártires, no final, salvou um grande número de almas pecadoras. E também em Fátima, como agora em Medjugorje, a intercessão da Virgem Maria parece ser decisiva. A única diferença substancial é o fato de que em Medjugorje os eventos serão anunciados antes de acontecerem. E isso porque agora o mundo, ao contrário de um século atrás, está em risco de destruição, de modo que o céu, magnanimamente, quer nos conceder esta extrema oportunidade de arrependimento. Até agora, o Padre Lívio, cuja exposição profética, ele sugere imediatamente algumas observações. Primeiro, que é indiscutível que o terrorismo e as armas de destruição em massa, por mais formidáveis que sejam, representam um grande e muito forte perigo para a humanidade como um todo. E o risco de autodestruição é real. Nas muitas mensagens e conversas privadas com os videntes, em mais de 30 anos, Nossa Senhora teria confiado aos 6 videntes muitas revelações do plano divino, que é considerado o mais importante na história do mundo após a redenção. O Padre Lívio ele repete continuamente que nada faz senão relatar o que diz Nossa Senhora, acrescentando algumas hipóteses próprias, ou seja, algumas hipóteses da opinião dele, embora sempre apresentadas como tais. Acima de tudo, ele insiste que qualquer discurso relacionado aos segredos deve evitar alimentar vãs curiosidades e especulações sobre o futuro, e não deve se tornar o centro de nossa vida de fé. Obviamente, é uma projeção para o futuro, porque tudo no problema dos segredos está orientado para o futuro próximo quanto aos 10 acontecimentos fatídicos, o futuro mais distante quanto ao feliz desfecho prometido pela Virgem. E já falamos da estratégia de Nossa Senhora, que anunciava os segredos, confidenciando-os, aos videntes com décadas de antecedência, e que a curiosidade já é normal à sua volta. O Padre Lívio, na entrevista, ele não soube de Miriana nem de outros videntes, nem mesmo aproximadamente quando os segredos serão revelados. O Padre Lívio ele não sabe de nada sobre os segredos. Isso é apenas uma opinião pessoal dele, né? Uma ideia, uma hipótese pessoal dele. Ele está confiante de que será capaz de testemunhar a revelação, pois, segundo os videntes, ele não é tão velho, e na verdade ele é apenas 6 anos mais velho que o Padre Petar Lustbisik, que nasceu em 1946. Aqui nos limitamos a lembrar que o diretor da Rádio Maria, quando foi questionado sobre isso, gosta de citar a segunda epístola de Pedro, que diz o seguinte: diante do Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um único dia. Além disso, nem mesmo se sabe qual será a duração total da revelação e a manifestação dos eventos revelados. Então, por exemplo, ele escreve respondendo àqueles que não acreditam nessas revelações: por que tanto tempo e tantas mensagens? A presença de Nossa Senhora parecia supérflua para muitos. A resposta do Padre Lívio é que a mãe passa muito tempo com os filhos, porque
eles precisam dela e do nosso Senhor, com certeza, meus irmãos. E fica aí essa mensagem, né, essa opinião pessoal do Padre Lívio Fonzaga sobre as aproximações dos segredos de Medjugorje, né? O Padre Lívio tanto enfata nessa mensagem, nesse depoimento dele na entrevista no site de La Luce di Maria, é um site italiano, que nós não devemos ficar com especulações, né? Ficar tentando adivinhar o que é que vai acontecer. Não, a gente tem que viver a nossa fé, né? Porque a nossa fé ela não é baseada nesses acontecimentos, né? A nossa fé já foi revelada pelos apóstolos, né? Do nosso Senhor Jesus e dos apóstolos, e não tem por que a gente ficar preocupados, nervosos, angustiados por conta dos acontecimentos e dos segredos. Nós devemos permanecer com o nosso espírito em paz, né? Porque se temos Nossa Senhora como mãe, nós temos tudo, meus irmãos. Nossa Senhora vai cuidar da gente, né? Já está cuidando da gente, né? Para quando tudo for acontecer, nada nos abalar. A vidente Miriana e os outros videntes, né? Os outros 5 videntes, a vidente Vicky Vankovic, o vidente Yakov Kolo, o vidente Ivan Dragicevic, a Maria Pavlovich, né, a Ivanka Ellis, né, todos eles falam a mesma coisa, né, que os segredos, a partir do quarto segredo, são segredos graves, né, que vai mexer com o mundo, a humanidade, principalmente lá em Medjugorje, né, são segredos que a gente não sabe do que se refere, né. Existe sim algumas especulações, algumas ideias, algumas opiniões pessoais, mas a gente deve considerar isso apenas como uma opinião, né? Não é nada concreto, não é nada decisivo. A gente ainda não sabe do que se trata esses segredos, né? Mas a gente sabe um pouco, mais ou menos, né, que esses segredos vai mudar muita coisa no mundo, né? Em algumas profecias, né, Nossa Senhora já falou em Fátima, né, junto aos pastorzinhos, que algumas nações serão aniquiladas, né, do mundo, ou seja, vão deixar de existir, né? Mas vamos rezar, vamos pedir a Deus proteção para a nossa casa, nossa família, e que estejamos sempre em graça, em santidade. Deus abençoe a todos, espero que todos tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe, curta, compartilhe e comente o que foi que você achou desse vídeo. Olá, se você gostou deste vídeo, eu lhe convido a se inscrever no meu canal, a tocar o sininho de notificações, pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família. Este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje, também algumas palestras traduzidas e histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, venha, faça parte da minha família. Aqui também a sua família. Deus te abençoe.